Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos escutam, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Que é o Padre Lucas, estamos em mais um capítulo, em mais um momento sobre o crescer com a Bíblia. Hoje falaremos do primeiro capítulo do livro de Daniel. Nesse capítulo se apresenta como Daniel chega à corte do rei da Babilônia e como ele e seus companheiros mudam de nome, deixando seus nomes tradicionais por nomes helênicos. Tudo isso tem um significado próprio. Além dessa questão, também no qual a gente vai até mesmo dar um acento maior sobre o regime alimentar e a prevalência, podemos dizer assim, a superioridade na cultura judaica sobre a cultura pagã. O livro de Daniel quer nos apresentar logo nesse primeiro momento, a partir de seus sinais e símbolos, como a sua cultura, os seus costumes são superiores por meio da graça e do benefício e da bênção de Deus à cultura pagã. E ele vai tentar mostrar isso já de primeira mão com a questão do regime alimentar. E aí podemos também lembrar um pouco até do livro de Gênesis, lá na história de José. José ele entra no Egito, como escravo, e por meio da sua perseverança na fé, por meio das suas provações para viver uma boa moral, uma boa conduta ética, ele passa de escravo para conselheiro do faraó, para primeiro-ministro, podemos dizer. Então, já lá em Gênesis, nós percebemos essa dinâmica bíblica de que sempre a cultura judaica prevalece sobre a cultura pagã, sobre os estrangeiros, para mostrar o benefício daqueles que servem e são fiéis a Deus. E não diferente de José, Daniel acontece semelhante. E podemos observar por meio do regime alimentar. O regime alimentar de Daniel é o seguinte: a alimentação babilônica tinha alguns alimentos nos quais os judeus não comiam, por questão religiosa, por questão de serem judeus. Então, eles não comiam comidas impuras. Então, dessa forma, o Daniel se serve disso para pedir aquele que o ajudava lá, para que ele não desse alguns alimentos para ele e apenas o entregasse legumes, e que ele viveria aquele regime alimentar porque ele não queria se contaminar, ele queria permanecer fiel a Deus. Então ele vence a provação por meio de um regime alimentar. Essa questão do regime alimentar também vão aparecer em alguns outros momentos na Bíblia, como no livro de Macabeus, na luta onde o Antíoco IV, a cultura helênica, numa confrontação com os macabeus, tenta impor a eles que eles comam carne de porco, que é proibido para o judeu comer, que é uma comida impura. Então, os próprios macabeus não vão aceitar comer a carne de porco e preferem morrer do que comer uma comida impura, do que obedecer a uma cultura helênica. A mesma coisa também com Daniel, só que Daniel tem uma classe já, ele já consegue convencer, e o próprio texto da primeira leitura, do primeiro capítulo do livro de Daniel, já mostra que o mestre
que os servia, o homem que cuidava deles, foi movido por Deus, foi movido pela graça de Deus e aceitou o desafio de Daniel. A única preocupação que ele tinha era apenas uma preocupação da saúde física de Daniel. Ele não queria aceitar a proposta de Daniel de início, porque poderia causar um desconforto e ele ser culpado de maus tratos. Prestem atenção, né? Não é que ele está preocupado se ele não está aceitando ou se ele não está querendo comer uma cultura babilônica, uma comida da cultura babilônica. Ele está apenas preocupado com o aspecto físico. É aí que Daniel aproveita a oportunidade para dizer para ele: não, calma lá, não te preocupas, eu vou comer esta comida, apenas os legumes, e você vai observar que eu não vou ficar desnutrido. Em outras palavras, sabem? Em outros trocados era esse o acordo. E de fato, Daniel, ele não come a comida babilônica, apenas come os legumes e continua saudável. Inclusive, a Bíblia destaca que continua mais saudável do que aqueles que comiam a comida babilônica. Qual o significado dessa parte? É o significado de dizer que, por graça de Deus e pela fidelidade à sua vida judaica, Daniel continuava saudável e vencia a tentação por um regime alimentar saudável. Mas reparem que isso só apenas é uma restrição no aspecto da alimentação, porque, de certa forma, ele aceita a troca de nome, ele aceita ser chamado por um outro nome, ele aceita dar orientações ao rei, a aprender a língua do rei. No entanto, tem alguns aspectos importantes também, que sempre Daniel tem a sabedoria melhor, consegue decifrar os sonhos de uma maneira melhor e tem uma amizade, podemos dizer assim, por meio da graça de Deus, melhor com o rei. Então, aqui é o que? São sinais da superioridade da cultura judaica. Lembramos que os judeus sempre levaram muito a sério a questão da alimentação e dos costumes para a purificação e para não se tornar impuro. É só nós olharmos para Atos dos Apóstolos, quando Pedro, no episódio em que ele está orando lá no teto, no telhado, e Deus desce para ele vários alimentos impuros. E Jesus impõe que ele coma aqueles alimentos. E ele começa a indagar o próprio mestre, dizendo: Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu não comerei. E aí Jesus diz: por que tu insistes em dizer que algo é impuro, se eu já purifiquei? E Jesus não estava falando somente daqueles alimentos, Jesus estava falando da ideia da evangelização dos povos pagãos, porque até nisso os judeus sempre tiveram a ideia do ser eleito, do ser privilegiado sobre a presença de Deus, e por isso deveriam se manter fiéis. E tem alguns textos bíblicos que mostram bastante isso. Em Levítico, também temos, por exemplo, o livro de Esther, que ela faz um regime, ela jejua para poder conversar com o rei, para libertar o seu povo. O livro de Esther, o livro de Tobias, quando Tobias também busca sempre se manter puro, mesmo dentro de uma vida exilada. Nós temos que observar que esse texto está sendo escrito para um povo que está em exílio, mas que deve ter esperança no Deus que salva o povo fiel. Caríssimos irmãos, esse é o nosso pequeno encontro no Crescer com a Bíblia nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Que Deus abençoe todos vocês, que possam estar em paz e Nossa Senhora os acompanhe sempre. Não esqueçam de curtir, comentar o nosso vídeo, compartilhar e nos seguir nas redes sociais.
Deus abençoe e fique em paz. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.